Se você está se preparando para a prova teórica do Detran, além de estudar os dois temas mais cobrados, que é legislação e direção defensiva, é muito importante você realizar os simulados para testar os seus conhecimentos. E, na minha opinião, uma das melhores formas é através do site do Detran Paraná. Ele é válido para todo o território nacional. Vários estados estão usando o nosso banco de dados aqui do Paraná, então as questões elas vão ser idênticas às que você vai encontrar aí na sua prova. E esse daqui é o simuladinho de número 9. Hoje nós vamos trazer da questão 1 até a questão 8. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias. Começando com uma questão falando do meio ambiente. Então, questão 1. Analise os itens. Então, aqui nós temos número romano 1, número romano 2, número romano 3 e número romano 4. E ele quer saber quais estão corretos. O 1 fala que o álcool combustível polui menos o meio ambiente que a gasolina. Será que é? Ó, eu vou colocar para vocês aqui a escalinha. O primeiro e mais poluente é o diesel. O segundo vai ser a gasolina, independente se é comum ou é aditivada. Em terceiro lugar, nós vamos ter o álcool. E em quarto e último lugar, menos poluente e menos usado, que é o GNV, que é o gás natural veicular. Então, sim, o álcool polui menos do que a gasolina. Então, sabendo que o número romano não está certo, vocês já poderiam descartar as alternativas que não têm a presença dele, que nesse caso seria a letra B. O 2 fala que o óleo diesel usado como combustível polui mais o meio ambiente do que a gasolina. Sim, olha, ele está aqui em primeiríssimo lugar e a gasolina vem em segundo. Então, sim, a alternativa 2 também está correta. Então, já podemos descartar a letra C, que não tem a presença do número romano 2. O 3 fala que dentre todos os tipos de combustível usados no Brasil, a gasolina aditivada é o mais poluente, não é. O mais poluente, em primeiríssimo lugar, é o diesel. E a gasolina, tanto comum quanto aditivada, elas terão exatamente o mesmo teor de poluição. E o 4 diz que o gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente. Sim, o GNV é o menos poluente, porém, ele também é o menos utilizado. Então, temos aqui a relação risquinho 1 e risquinho 2 e o risquinho 4. Então, ó, letra A, 1, 2 e 4 são as nossas respostas corretas. Questão 2. Ao circular por uma via arterial. O que é uma via arterial? É uma via urbana, que são aquelas vias que estão dentro da cidade, e que a velocidade máxima é de 60 km por hora. Determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve. E agora? Quem que prevalece? O semáforo ou a ordem do agente de trânsito? Letra A. Acatar a indicação do agente e avançar. Letra B. Avançar, mas respeitando o direito de passagem dos veículos no sentido oposto. Letra C. Avançar, mas buzinando para divertir os demais usuários da via. Ou letra D. Parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar. Qual que vocês acham que é a resposta correta para essa questão? Quem vai prevalecer nessa questão? Com certeza serão as ordens do agente de trânsito. Então, resposta correta, letra A. Acatar a indicação do agente e avançar. Anotem duas informações importantes. Primeiro, a prioridade no trânsito ela começa com o pedestre e a sinalização que prevalece sobre todas as demais serão as ordens do agente de trânsito. Então, nesse caso, acatar a indicação do agente e avançar. Questão 3. À esquerda estão relacionadas três categorias
nas quais os motoristas podem ser habilitados. Então, temos categoria A, categoria C e categoria D. À direita, os tipos de veículos. E agora? Com qual é o veículo da categoria A, da categoria C ou da categoria D? Ele quer a correlação, ou seja, juntar qual o veículo que eu posso dirigir com cada categoria. Vamos começar pela mais fácil, que é a categoria A. Por quê? Categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Concordam comigo? Então, ó, a referência será um risquinho. A resposta correta está no número 3. Concordam comigo? A única que vai falar de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas está no número 3. Então, ó, númerozinho romano 1, ele vai se ligar lá com o número 3. Sabendo disso, eu já posso descartar as que não condizem com o número romano 1, sendo o número 3. A categoria C de casa será para dirigir veículos que transportam cargas, exatamente. Então, vocês vão procurar nas alternativas a qual delas está falando em carga, que nesse caso é o número 1. Então, a categoria C, os dois risquinhos romanos, está lá no número 1. Ou seja, ó, um risquinho, 2 risquinhos é igual ao número 1. Concordam comigo? E isso está aqui na letra C, ó. Um risquinho é igual ao 3, 2 risquinhos é igual a 1. E a categoria D de dado, ela vai transportar pessoas, vai transportar passageiros, ou seja, veículo motorizado, utilizado no transporte de passageiros com capacidade maior que 8 lugares, categoria D. Então, ó, 3 risquinhos é igual ao número 2, que é o que está aqui, ó, 3 risquinhos, número 2. Então, a resposta correta é a letra C. Relembrando as categorias. Categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. A categoria B de bola e D de dado, ela vai transportar pessoas, vai transportar passageiros. Categoria B, que é para o automóvel, vai transportar até 8 pessoas, sem contar o motorista. Enquanto a categoria D de dado, ela vai transportar mais do que 8 pessoas. Enquanto a categoria C e a categoria E, elas vão transportar cargas. A categoria C será aqui, ó, maior que 3.500 quilos e a categoria E será maior que 6.000 quilos. Lembrando ainda que para a categoria A e para a categoria B, precisa ser maior de 18 anos, enquanto C, D e E precisa ser maior de 21 anos. Questão 4. Em determinado ponto de sua viagem, o motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Nesse caso, deve-se. Qual das alternativas será a correta? Novamente, a presença de número romano. Risquinho 1, que significa número 1, 2 risquinhos, que significa o número romano 2, e 3 risquinhos, que é o número romano 3. 1. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro, com certeza. Toda vez que eu falo em acidente, em colisão, o item básico sempre vai ser a segurança e, claro, preservar a vida das vítimas. Sabendo que o número romano 1 está certo, nós podemos descartar a letra B. Vejam que ela não tem a presença do número romano 1. O 2 fala em remover as vítimas do veículo. Está errado. Vocês não vão remover as vítimas do veículo, não vão retirar capacete de motociclistas, porque eles podem ter algum tipo de fratura na coluna e ao mexer, movimentar, remover, tirar capacete, vocês podem acabar rompendo a medula e a pessoa poderá ficar paraplégica ou tetraplégica. Sabendo disso, que a 2 está errada, vocês podem descartar as que têm a presença do número romano 2, que é a letra A
e a letra C. Então, vejam que eu já tenho a minha resposta correta, que é a letra D, sem nem ter lido a terceira alternativa, que diz que informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Sim, então, ó, 1, 2, 3 risquinhos. 1 risquinho e 3 risquinhos, letra D é a nossa resposta correta. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com as vítimas. Questão 5. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Eu já contei para vocês essa resposta. Vamos ver se vocês estão bons de memória. Letra A. Como pessoa e cidadão, sempre será o condutor. Letra B. O condutor, pois ele está no comando do veículo. Letra C. O pedestre, pois ele é mais vulnerável frente ao veículo. E letra D. O pedestre, desde que idoso, pois é o mais desprotegido. Existem vários itens que dizem que é o pedestre. Claro, o primeiro deles é porque ele é o mais vulnerável, é o que está mais exposto. Mas também a gente poderia usar a seguinte lógica. O motorista, o condutor, ele tem um certo preparo, né? Ele fez habilitação, ele aprendeu as regras, aprendeu as normas, enquanto que existem muitos pedestres que não passaram pelo processo de formação, que não têm habilitação. Isso torna eles mais vulneráveis ainda. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento das regras. Então, por esses motivos, claro que será o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E quando falarmos em sinalização, será as ordens do agente de trânsito. Em segundo vem o semáforo e em terceiro e último as demais sinalizações. Questão 6. As faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indicam. E agora, o que será que uma faixa tracejada? O que é uma faixa tracejada? É aquela faixa que tem a faixinha, o espaço, a faixa, o espaço, a faixa e o espaço. Como eu fora aqui, vamos colocar aqui em cima, ó, tracinho, faixa, espaço, faixa. Isso é uma faixa tracejada na cor amarela. E agora, o que ela indica? Letra A, ciclovia. Letra B, faixa de pedestre. Letra C, via de mão dupla. Ou letra D, embarque e desembarque. E agora, vamos começar pela cor da ciclovia. Ciclovia ou ciclofaixa, ela poderá estar pintada na cor vermelha. Então, não é. Faixa de pedestre, vamos puxar pela memória aí. Qual que é a cor da faixa de pedestre? Não é na cor branca? Embarque e desembarque de passageiros, na qual cor que é? Também é na cor branca, concordam comigo? Então, vejam que só restou a via de mão dupla. E sim, quando a faixa central, que divide a pista de rolamento, for na cor amarela, significa via de mão dupla. E a segunda informação, sempre que ela for tracejada, seccionada, pontilhada, interrompida, significa que existe uma permissão para se ultrapassar. Se fosse uma faixa contínua, seria proibido, mas uma faixa seccionada seria permitido. E se for na cor amarela, significa que é uma via de mão dupla, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo. Questão 7. O condutor defensivo deve conhecer o fato de que, em geral, nos veículos sem o sistema ABS de freios, o que é o sistema ABS? É uma sigla em inglês que significa que ele não vai ocasionar o travamento das rodas, mesmo que você pise com muita força. Ele não vai travar. Por quê? Porque esse sistema vai fazer com que o freio funcione assim, ó. Ele freia, solta, freia, solta. Mesmo que o teu pezinho esteja no freio,
o ABS fica freando e soltando. Tá, continuando. A força de frenagem agora. Nos veículos sem o sistema ABS de freios, a força de frenagem é: letra A, é aplicada somente nas rodas dianteiras. Letra B, nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. Letra C, é uniforme entre as rodas. E letra D, nas rodas dianteiras é menor que nas traseiras. Bom, basicamente assim. Primeiro, que não tem como ser uniforme. Por quê? Quase sempre nós vamos ter na dianteira o freio a disco, que é mais eficiente, e na traseira o freio a tambor, que não é tão eficiente. E também não é aplicada somente nas rodas dianteiras. Então, quer dizer o quê? Que se na roda traseira eu tenho um freio a tambor que não é tão eficiente, significa que a frenagem na roda traseira será menor que na roda dianteira, porque na traseira eu vou ter o sistema tambor, enquanto na dianteira eu vou ter o freio a disco, ok? Questão 8. A placa significa. Então, o que eu tenho nesta placa? Eu tenho o desenho de um ônibus e eu tenho o desenho, aliás, a inscrição, né, a legenda de 1 quilômetro. Então, falando assim, diretamente, significaria que tem um ônibus a 1 quilômetro. Só que será que a referência é o ônibus? Vamos ver as alternativas. Letra A, ponto de parada de transporte coletivo a distância indicada na placa. Letra B, balsa para travessia de veículos à distância indicada na placa. Letra C, oficina mecânica junto ao próximo à via. Ou letra D, terminal rodoviário à distância indicada na placa. Bom, não vai ser a letra B, porque travessia de balsa é essa placa aqui, ó. Então, tem o desenho do carrinho e ele está sobre uma prancha e essa prancha está sobre a água. Oficina mecânica também não. Por quê? Teria que ter uma chave de roda, enfim, alguma chave na placa. E não tem, tem um ônibus. Descartamos a letra A, então resposta correta, letra D. Terminal rodoviário à distância indicada na placa. Então, se cair esta plaquinha para vocês, terminal rodoviário à distância indicada na placa. Questão 9. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar. Lembrem-se, a durabilidade que ele se refere é a durabilidade do pneu, ok? Letra A. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Letra B. Não correr demais em rodovias não pavimentadas. Letra C. Trocar de amortecedor e óleo regularmente. Ou letra D. Balancear o cardan. Bom, pneu não tem nada a ver com o cardan, nem com a troca de amortecedor e com o óleo regularmente. Também, se a gente for parar de analisar, não tem a ver com correr demais em rodovias. Isso não vai afetar, diminuir ou aumentar a durabilidade de um pneu. Concordam comigo? Agora, se você conferir regularmente, ou seja, com frequência, o alinhamento das rodas, geometria de direção com frequência, aí sim você vai garantir a durabilidade dos pneus. Lembrando que tem também o rodízio. O rodízio deverá ser feito a cada 10.000 km em pneus do mesmo lado. Essa é uma questão que cai na prova, a frequência que vocês têm que fazer o rodízio a cada 10.000 km em pneus do mesmo lado. E a durabilidade está relacionada com conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Questão 10. As placas de atrativos turísticos indicam aos usuários das vias locais onde podem dispor dos atrativos turísticos existentes. O fundo e a legenda destas placas devem ter, respectivamente, as cores. E agora,
qual será que é a cor do fundo da placa e também da legenda. Cuidem para não confundir com o pictograma, tá? Eu já explico para vocês aí a diferença. Letra A, marrom e branco, branca no caso. Letra B, amarela e preta. Letra C, verde e branca. Ou letra D, branca e preta. E agora? O fundo e a legenda. Que cor que é? Bom, vamos descartar a amarela e vamos descartar a verde. Por quê? O verde e o azul, ele também é uma placa de indicação, só que não vai indicar atrativos turísticos, tá? E a cor amarela é uma placa de advertência. E agora? Branca e preta ou marrom e branca? Neste caso, marrom e branca são as placas de atrativos turísticos, que são essas daqui, ó. Branca e preta são os pictogramas, que são esses daqui, ó. Tá vendo que esses daqui são branco e preto e esses daqui são na cor marrom. Então, os atrativos turísticos, fundo e legenda serão marrom e branca. Questão 11. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve. Primeiro, nós devemos lembrar que os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm a preferência. Concordam comigo? Os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência. Então, letra A. Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Letra B. Reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. Letra C. Buzinar e cruzar a via férrea. Letra D. Efetuar a travessia bem devagar. Detalhe: os veículos que se deslocam sobre trilhos, além deles terem uma velocidade padrão, eles não têm um espaço muito curto de frenagem, eles vão demorar muito tempo para frear, até porque eles são veículos muito longos e são veículos muito pesados, então você não vai efetuar essa travessia devagar. Não vai adiantar buzinar, porque provavelmente o maquinista não vai nem te ouvir, e mesmo que ele te escute, dificilmente ele vai conseguir parar. Também não vai ser reduzir e cruzar a via férrea, e sim parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. E se você quer garantir que você vai lembrar dessa questão, uma dica que eu sempre dou: copiem a pergunta, no caso, para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve. E a resposta correta: parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. E vale lembrar ainda, pessoal, se vocês, caso não saibam, o artigo 212 do CTB, ele diz que deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Então, tem que sim parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Questão 12. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa. Essa questão está caindo muito nessas últimas 2 semanas, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve. Se você não está enxergando, se você não tem visão, é óbvio que você não vai continuar. Concordam comigo? Então, na letra A, ele fala em prosseguir a viagem com velocidade reduzida, acionando os faróis altos. Letra B, parar no acostamento, ligando as luzes de posição do veículo. Letra C, procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Ou letra D, prosseguir a viagem com velocidade reduzida,
acionando as luzes do pisca-alerta. O que eu posso descartar primeiro? A utilização de farol alto. Eu nunca vou utilizar farol alto, principalmente quando for situação de neblina. Eu também não vou utilizar o pisca-alerta, uma vez que o pisca-alerta é para situações de emergência, ok? E eu também não vou parar no acostamento, porque isso pode trazer mais risco ainda. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Então, no caso de neblina muito intensa, procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Questão 13. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo que se aproxima na via transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve. O que o condutor vai fazer? Letra A. Reduzir a velocidade e acionar a buzina. Letra B. Parar o veículo e dar preferência ao outro veículo. Letra C. Reduzir a velocidade e passar com cuidado pelo cruzamento. E letra D. Manter a velocidade e acionar a troca de luzes baixa e alta de forma intermitente. E agora, se tiver alguém na sua direita, qual que é a regrinha básica? Existem 3 regras básicas. Primeiro, quando falarmos em rodovias, a preferência será sempre de quem por ela estiver circulando, ok? Quando falarmos em rotatória, primeiro segue a sinalização. Quando não tiver, a preferência será de quem por ela estiver circulando. Agora, quando for um cruzamento sem sinalização, ou mesmo um cruzamento onde o semáforo está intermitente, a preferência será sempre de quem estiver na sua direita. Então, você chegou com o teu carro aqui, tem alguém aqui na sua direita, a preferência vai ser deste veículo. Então, nesse caso, esse condutor irá, letra B, parar o veículo e dar preferência ao outro veículo. Parar o veículo e dar preferência ao outro veículo, ou seja, ao que está vindo pela direita. 14. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, como motorista e motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é: letra A. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Letra B. É o único responsável pelos problemas de trânsito. Letra C. Aquele que deve ser avaliado cotidianamente. Ou letra D. Um sujeito detentor de livre arbítrio. Bom, eu posso ser pedestre, posso ser motorista, posso ser motociclista. Eu, como cidadão, a prioridade será sempre a minha vida. Logo, letra A. Prioridade no que se refere à defesa da vida. 15. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, presta bem atenção, tem vítima, de adotar providências de sinalização do local, terá como punição. Toda vez que eu colocar a vida de alguém em risco, eu sempre vou escolher a que tiver maior gravidade. Então, eu tenho multa 5 vezes, multa e suspensão, multa 3 vezes e multa e apreensão. Vamos descartar a letra D, que é a multa e apreensão, e vamos descartar a letra B, que fala em multa e suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam que as duas que têm maior gravidade, que têm o fator multiplicador do valor em reais a ser pago, é na letra C e na letra A. Porém, a que está maior é da letra A, 5 vezes, que vai ser a nossa resposta correta. Multa, então aqui vai ter a infração,
5 vezes é o valor a ser pago, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação, ou seja, é uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos, o ponto não soma, não multiplica, e o valor em reais, que é de mais ou menos R$ 293, que vai ser multiplicado por 5, que vai dar mais ou menos aí R$ 1.500 de multa. Então, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Questão 16. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. E agora, qual infração que é? Letra A. Gravíssima, raramente praticada por condutores jovens. Letra B. Leve, cotidianamente praticada pelos que criticam os ecologistas. Letra C. Grave, geralmente praticada por condutores de nível de escolaridade alta. Ou letra D. Média, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Vamos descartar a grave, porque aqui tem 2 erros. Primeiro, que não é gravíssima, muito menos praticada por condutores jovens. Infração gravíssima é aquela que eu coloco a vida da outra pessoa em risco. Por exemplo, não prestar socorro no caso de um acidente, furar o sinal vermelho, entre outros. Também vamos descartar a letra C, porque ele está fazendo referência ao grau de escolaridade. E não tem nada a ver, uma vez que no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente do grau de escolaridade, certo? E também não vai ser grave, por quê? Infração grave é aquela onde eu coloco a minha vida em risco. Por exemplo, não usar o cinto de segurança, então descarta. E também pode descartar a letra B, porque ele fala que é praticada pelos que criticam os ecologistas. Também não vai ser, não vai criticar ninguém. Então, a resposta correta será a letra D de dado, média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Atirar na via pública objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração média, lembrando que média é 4 pontos, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Lembrando que gravíssima é 7 pontos, que grave é 5, que média é 4 e leve é 3 pontos. Questão 17. De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de 2 tipos. Pessoal, aqui ele quer saber o tipo de fratura e não a localização da fratura, ok? Letra A, aberta e fechada. Letra B, na coluna cervical e lombar. Letra C, na costela e omoplata. Ou letra D, na bacia e no pescoço. Bom, por dedução, cervical é um local de fratura, lombar também, costela também, omoplata, bacia e pescoço. Vejam que nesses 3 casos aqui são locais de fratura e não o tipo de fratura, porque o tipo de fratura vai estar na letra A. Ela poderá ser aberta ou fechada. O que muda? Aberta é quando o osso está todo quebradinho e acaba rompendo a pele. Aí, na aberta, nós vamos ter a presença da hemorragia externa, ou seja, vai ter sangue visível. Enquanto na fechada, por mais que o membro esteja todo quebradinho, mas não chega a romper a pele. Então, os 2 tipos de fraturas, abertas e fechadas, e já reforçando que os 2 tipos de hemorragia serão interna, que ocorre nos órgãos internos, ou então externa, que pode ser aí pelo rompimento, pela fratura aberta nesse caso. E lembrando ainda, quando nós falarmos nas queimaduras, nós teremos de 1º, 2º e 3º grau. Quanto maior for o grau, maior é a gravidade. Então, o 1º grau é só aquele pequeno vermelhidão. No 2º grau, nós vamos ter a formação de bolhas.
E no terceiro degrau, nós vamos ter a destruição da pele. Em ambos esses casos, nunca jamais utilizar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. Sempre utilizar apenas gaze, pano limpo ou então, muito raramente, cai uma questão aqui falando em soro fisiológico. 18. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para início da sinalização deve ser de no mínimo. Quando cair essas questões, o que eu preciso identificar? Primeiro, a velocidade da via, 100 km por hora. Era de dia? Sim, 13 horas. A pista estava seca ou molhada? Seca. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, eu vou multiplicar a velocidade por 1. Ah, mas 100 vezes 1 é 100. Ok, mas é só para vocês lembrar. Agora, se esse acidente fosse de noite, por exemplo, às 23 horas, ou mesmo tivesse molhada essa pista, aí seria 100 vezes 2, que seria igual a 200, ok? Dica: ele não vai falar de passos curtos, ou ele vai falar de passos longos, ou ele vai falar de passos longos de um adulto. Ele não vai falar de passos curtos, ou ele vai falar de passos longos ou passos longos de um adulto. Seguindo nossa lógica, então, nós vamos descartar as alternativas que fogem da nossa dica, como, por exemplo, 50 passos curtos e 40 passos curtos. E como eu vou multiplicar a velocidade por 1, 100 vezes 1 será igual a 100 passos longos. Não vai falar de passos curtos, ou ele vai falar de passos longos ou passos longos de um adulto. 19. Indique a placa de advertência que significa alargamento de pista à direita. O que é um alargamento? É quando eu tenho uma pista e essa pista fica mais larguinha e depois ela volta ao normal. Pode ser na direita ou na esquerda, ok? Aqui na letra A, eu tenho uma pista que era larguinha, só que ela ficou estreita. Então, não é alargamento, e sim estreitamento. Na letra B, também não vai ser, porque vejam que a minha pista ela vai ter um entroncamento, mas ela não vai ter um alargamento, concordo? Aqui eu já tenho junções sucessivas, ou seja, várias entradinhas que vão desbocar, digamos assim, né, na via principal. Então, também não é. E na letra D, sim, ó, tá vendo que a minha pista ela era estreitinha e daí ela ficou larguinha? Então, essa aqui, na letra D, é um alargamento de pista. E, ó, para que lado? Para a direita. Se fosse para cá, seria a esquerda, mas como é para cá, é direita. Então, alargamento de pista à direita, plaquinha que está na letra D de dado. 20. As lanternas de freio e lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores. As cores dessas lanternas devem ser respectivamente. O que quer dizer a palavra respectivamente? Ele quer na ordem. Primeiro o freio, depois a marcha ré. Quando você pisa no freio, qual é a cor que acende na parte traseira do teu veículo? Letra A, vermelha e branca. Letra B, branca e vermelha. Letra C, amarela e branca. Ou letra D, vermelha e branca. E agora? Primeiro freio, depois marcha ré. O freio, toda vez que vocês acionarem o freio, ele sempre vai acender na cor vermelha. Então, descarta a letra B, descarta a letra C. E agora, vermelho e branco ou vermelho e amarelo? A marcha ré sempre vai acender na cor branca.
É comum a gente confundir com a cor amarela, mas a cor amarela, ela vai ser para o pisca. A marcha ré, ela vai acender na cor branca. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, branca e vermelha. Vermelha que é do freio e a branca que vai ser da marcha ré. Lembrando que a utilização correta da marcha ré será sempre em pequenas distâncias, em velocidade reduzida e é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas. Questão 21. Ao desviar de um cavalo que atravessou a estrada, o motorista colide seu carro em uma cerca. Ao ser socorrido por populares, o motorista queixa-se de dor de cabeça muito forte. Nessa situação, os socorristas devem: número romano 1. Dar um analgésico ao motorista e solicitar socorro. 2. Solicitar socorro, conversar com o motorista e ouvir as suas queixas. E 3. Fazer compressas quentes para aliviar a dor e encaminhá-lo para casa. E agora, qual será que vai ser a nossa resposta correta? Bom, vamos descartar o 1, porque eu não vou dar nada para as vítimas beber ou comer. Concordam comigo? E quando eu vou fazer compressa, nesse caso, ela não seria uma compressa quente, e sim uma compressa fria. Concordo? Eu vou usar o quê? Gaze, pano e água. Então, também não vai ser. Logo, só restou o número romano 2. Solicitar socorro, conversar com o motorista e ouvir as suas queixas. E o 2 está aqui, ó, na letra A. Solicitar socorro, conversar com o motorista e ouvir as suas queixas. 22. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma infração média. Motorista 2, uma infração gravíssima. E o que ele quer saber? Ele quer saber o número de pontos acumulados por cada um desses motoristas. Novamente a palavrinha respectiva. Respectiva é o quê? Primeiro o motorista 1, depois o motorista 2. Então, motorista 1 teve uma infração leve. Qual que é a pontuação da leve? É 3. E uma infração média. Qual é a pontuação da média? 4. 4 com 3 vai dar 7. Então, motorista 1, 7. Eu já descarto aqui a letra A. E o motorista 2 teve uma infração gravíssima. Infração gravíssima é 7 pontos. Então, nesse caso, ambos vão ter, respectivamente, 7 e 7 pontos. Lembrando, infração gravíssima, 7 pontos. Infração grave, 5 pontos. Infração média, 4 pontos. Infração leve, 3 pontos. Sempre fiquem atentos se ele fala de uma infração, 2 ou 3. Por exemplo, se aqui fossem 2 infrações gravíssimas, seria 7 mais 7, que daria 21. Então, é bem importante ficar atento se ele fala em apenas 1, 2 ou até 3 infrações, que vocês vão precisar fazer a soma da pontuação. Questão 23. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque, é correto. É muito importante não confundir estado de choque com convulsão. Estado de choque é quando a pessoa está paralisada, ela está travada, ela está quase que offline. Enquanto a convulsão, que é uma contratura involuntária da musculatura. Então, são situações bem distintas, é importante não confundir. Então, no estado de choque, letra A. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. Letra B. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental e etc. Letra C. Fazer massagem cardíaca. Letra D. Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. E agora?
Se a vítima, se ela está levemente inconsciente, ela está em estado de choque, ela está paralisada, ela não vai ter vômito. Se ela está paralisada, ela vai ter o batimento cardíaco, ele pode estar fraco, mas vai ter. E você também não vai manter a vítima de pé, muito pelo contrário, sempre vai deixar a vítima deitada com as costas no chão. Então, a única que vai fazer sentido para o estado de choque é retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes e aparelho dental. Se fosse numa convulsão, você iria deixar a vítima ter a convulsão. Você só iria afastar de próximo da vítima objetos que pudessem machucá-la, como caneta, brincos, anéis, enfim, objetos pontiagudos que possam vir a machucar. Mas no caso do estado de choque, aí sim, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes e aparelho dental, entre outros. Questão 24. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. O que eu preciso lembrar? Se o trecho está alagado, a água ela é pesada. Para cruzar um trecho pesado, um trecho alagado, eu preciso de muita força. E qual é a marcha que tem toda essa força necessária? Então, na letra A, ele vai falar em acelerar fortemente e entrar no trecho alagado em alta velocidade. Letra B, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Letra C, cruzar o trecho alagado com o carro acelerado, puxando o freio de mão levemente. E letra D, engatar a segunda marcha, acelerar forte quando entrar no trecho alagado. Vamos descartar aquelas que não fazem sentido para a direção defensiva, que é uma direção preventiva. Primeiro, você não vai passar em alta velocidade, então descarta. Você também não tem o porquê acelerar e puxar o freio de mão. Ou você acelera ou você freia, concorda comigo? E você também não vai acelerar fortemente. Só descartando essas que não fazem sentido, eu já chego à minha resposta correta, que é a letra B. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem, ou seja, vou manter meu carro acelerado para não entrar água pelo escapamento e com a embreagem pisando e soltando é que eu vou dar a velocidade para o meu veículo. Então, para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor do veículo deverá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. 25. As linhas divisórias de fluxos opostos e de divisão de fluxos do mesmo sentido devem ser pintadas respectivamente nas cores. E agora, fluxos opostos. O que é fluxo oposto? Quando uma pista está indo e a outra pista está vindo. Qual é a cor dessa faixinha aqui do centro? E fluxos de mesmo sentido é quando as duas pistas estão indo no mesmo sentido. E aí, qual que é a cor? Letra A, vermelha e branca. Letra B, branca e amarela. Letra C, branca e vermelha. Ou letra D, amarela e branca. Lembrem-se que é respectivamente. Primeiro, fluxos opostos, depois, fluxos de mesmo sentido. Vamos começar descartando duas cores que não são linhas divisórias de fluxos, que são as cores vermelha da letra A e vermelha da letra C. Por quê? A cor vermelha, ela vai sinalizar ciclovia, ciclofaixa, parada de emergência, hospital, ambulância, farmácia, entre outros. As cores serão branca e amarela. Mas e agora? Na ordem, é branca e amarela ou amarela e branca? Quando for fluxos de sentidos opostos, ou seja, uma pista está indo e a outra está vindo, sempre será na cor amarela, ok? E quando for fluxos do mesmo sentido, todo mundo está indo,
na mesma direção, aí será na cor branca, ou seja, respectivamente, na ordem, amarelo e branca é a nossa resposta correta. Amarela para fluxos opostos, né, fluxos de sentidos opostos, e branca para fluxos do mesmo sentido. 26. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 km por hora numa rodovia pavimentada em trecho reto, fica de repente sem freios. A atitude correta nesse caso é: letra A, reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Letra B, colocar o câmbio em ponto morto e puxar com força o freio de mão. Letra C, acionar as luzes de emergência, pisca-alerta, buzinar e puxar com força o freio de mão. E letra D, reduzir para a segunda marcha, deixar os pés nos pedais da embreagem e freio ao mesmo tempo e puxar com força o freio de mão. E agora? Primeiro, se eu estou sem freio, não vai resolver eu acionar os pedais da embreagem e do freio ao mesmo tempo. Concordam comigo? Então, pode descartar. Lembra da questão anterior? Que eu falei que você não vai usar força? Então, você pode descartar a letra B e a letra C. Você não vai puxar com a máxima força, nem com a máxima pressão, nem pisar sucessivamente, tá? Então, vejam que só restou a letra A, reduzir as marchas sucessivamente. O que é sucessivamente? Se eu estou lá em quinta, 5, 4, 3, 2 e 1. Isso é sucessivamente. Então, reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira, puxar o freio de mão suavemente, não é com força, e sim suavemente. 27. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. Aqui ele quer saber o que vai ocasionar no outro condutor. Farol alto ou farol desregulado, ele pode gerar o quê? O excesso de luz ou excesso de iluminação. Esse excesso de luz, esse excesso de iluminação, poderá ocasionar o quê? Na letra A, ele vai falar em ofuscar a visão dos outros condutores. E aí, será que é isso? Na letra B, provocar penumbra. Na letra C, evitar o ofuscamento de outros condutores. Na letra D, desviar faixas de luz que permitam a visualização da sinalização. Só que, ele está dizendo que você está vindo com o farol alto e você cruzou com outro veículo. Então, você não vai evitar o ofuscamento, você vai ocasionar o ofuscamento. Também não vai permitir a visualização dos obstáculos, muito pelo contrário. Obstáculos, sinalização, se você não está enxergando, se você está com a vista ofuscada, você não vai conseguir ver. E também não é provocar penumbra. E sim, letra A, ofuscar a visão dos outros condutores. Esse ofuscamento poderá ocorrer pelo veículo vindo com farol alto no sentido contrário, como também poderá ser quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo, que aí os raios solares também poderão ocasionar o ofuscamento, ou seja, ofuscar a visão dos outros condutores. 28. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física ou adaptações de veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com. Eu vou dar apenas uma dica e vocês já vão acertar essa questão. Toda vez que tiver algo errado, tiver algo faltando, o que está faltando aqui? Está faltando a lente corretora, está faltando o aparelho da audição, está faltando a prótese física, está faltando aquela adaptação que foi exigida quando o condutor foi fazer a habilitação. Sempre que tiver algo para arrumar, algo para consertar, ele vai precisar gerar a retenção
do veículo para regularização. Vamos às alternativas? Letra A, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Letra B, multa apenas. Letra C, multa e retenção do veículo. Veja que não tem o complemento retenção para regularização, mas tem lá a multa mais a medida administrativa, que é a retenção. E na letra D ele fala em remoção, mas afinal, o que é remoção e o que é retenção? Remoção é quando você para o teu veículo atrapalhando a circulação dos demais na frente de uma garagem, por exemplo. Retenção é quando você tem algo para arrumar, tem algo faltando, que é o caso dessa questão. Então, sim, dirigir sem usar lentes corretoras de visão. Essa lente corretora de visão é o óculos, tá? O óculos mesmo. Aparelhos auxiliares da audição, prótese física ou adaptações. Ele vai gerar a multa e a retenção do veículo para a regularização. 29. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é. Aqui, pessoal, são aquelas situações que eu vou ter que tirar a minha atenção da direção para dar atenção a outra coisa que está acontecendo. Letra A, trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Letra B, fazer uma refeição leve antes de dirigir. Letra C, conversar ao celular no modo viva voz. Ou letra D, ouvir música suave em volume moderado. A concentração, se eu estou trafegando por lugares desconhecidos, ela vai aumentar, certo? Se eu fizer uma refeição leve, a minha concentração vai ficar boa. Se eu comer demais, aí minha concentração pode baixar. E ouvir uma música suave em volume moderado também poderá auxiliar na minha concentração. Então veja que o que vai atrapalhar a minha concentração é conversar ao celular no modo viva voz. Seja no modo viva voz, seja mandando áudio, mandando mensagem, existem duas infrações referentes ao uso do celular. Mesma coisa mexer no rádio, mexer em qualquer outro dispositivo do veículo. Poderá sim afetar a concentração, retardar os reflexos e, infelizmente, resultar numa colisão. Então, não pode usar o celular, nem que seja no modo viva voz, nem que seja no Bluetooth, nem que seja com fone de ouvido. Não pode. Questão 30. Indique a placa de regulamentação. Placas de regulamentação são todas as placas vermelhas, as quais ditam regras, proibições e obrigações na utilização das vias. Aquele que é o quê? Proibição. Todas essas placas são de proibições. Por quê? Porque elas são redondinhas e elas têm um corte no meio. Sempre que tiver esse corte no meio, é uma proibição. E ele quer saber: proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, vai ter que ter um veículo o qual faça sentido e possa agregar esses três veículos: motocicleta, motoneta e ciclomotor, ok? Aqui na primeira nós temos uma bicicleta. Bicicleta é um veículo de propulsão humana, então não é. Na segunda nós temos um ônibus, também não é. Na letra C, na terceira, nós temos um maquinário agrícola, também não é. E na letra D, nós temos um veículo de duas rodas, que representa uma moto, uma motocicleta, e vai ser a nossa resposta correta. Essa plaquinha vai representar as motocicletas, as motonetas e também os ciclomotores. Então, a resposta correta será a letra D. Concluído, pessoal, com muito sucesso, mais um super simulado com questões novas, atualizadas, com muitas dicas, muitos macetes para ajudar você a garantir a sua aprovação, válido para todo o território nacional. E claro que se você chegou até aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos
que são postados aqui todos os dias. E, claro, deixa aquele joinha, aquele like. Se você ainda quiser, comenta aqui qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal, todos os alunos, os instrutores que utilizam esse canal aqui para ajudar aí nas suas aulas. A minha gratidão pela vida de todos vocês. E lembrando que se você quiser, você pode adquirir esse book, não só esse, né, do simulado 8, mas todos os simulados aqui disponíveis no canal. Então, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar. E se você quiser adquirir esse material de forma mais direta comigo, vou deixar aqui também o meu WhatsApp. Você pode me chamar, que eu consigo te ajudar, te auxiliar, tirar suas dúvidas. E você também pode adquirir qualquer um dos materiais, seja aqui das questões oficiais, seja revisão geral de legislação, de direção defensiva já atualizado 2025. Gratidão a todos. Muito sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção. Deixo aquele abraço muito carinhoso a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula.